Fala galera, estamos iniciando mais um Revolução em Jesus. E hoje eu tenho algumas perguntas para você. Você trabalha, estuda, namora, o que você faz da vida? E principal, você reza? Sabia que a oração, ela pode ser a grande ponte para que você tenha um relacionamento pessoal com Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar no Revolução de hoje. Fica ligadinho porque tem muita coisa, né, Rick? Exatamente, Carpa. E para iniciar, gente, vamos trazer aqui 3 jovens que vivem as mesmas realidades que vocês. Eles trabalham, namoram, vivem a vida deles de forma normal, mas dentro da vida deles, eles não deixam de lado a oração ao ritmo da vida. E olha só, Rick, eu quero ler na íntegra o que a nossa produção colocou aqui, porque tem chamada de honra para essa galera, Encher a bola tá? deles aqui, né? Pois é, olha só. Vamos lá. Ela faz faculdade, trabalha como produtora de audiovisual. Quem será? É noiva do Thiago José. É, Thiago, tá me devendo, irmão. E nas horas vagas vende bolo pra custear o casamento que tá chegando. Eita, mas tem casório, tem casório. Vem pra cá, Maria Clara, seja muito bem-vinda, queridíssima. A noiva do Thiago José. Bem-vinda, Maria. Obrigada. Mas Rodrigo, tem mais, não tem mais. para por aí. Ele também faz faculdade Certo. de rádio e televisão. Trabalha como produtor audiovisual e utiliza o seu dom musical para servir a Deus. Vem pra cá, Daniel Fonte. Daniel Fonte, seja muito bem-vindo, queridão. Detalhe, pensaram que o nome Daniel Fontes era por causa do Fontes. Não seja por isso. Não seja por isso. Seja muito bem-vindo. Mas, ó, vai ter mais gente aqui. Tem mais gente, Rick, tem mais gente. Olha só. Ele é pedagogo, especialista em aba para autismo e deficiência intelectual. E atualmente cursa filosofia. É influencer e missionário. Vem pra cá, Jota! Aê, queridão! E aí, irmão? Chique! Eu não sabia dessa formação sua aqui, tá? Olha só, ele é Foi estudado, né, novidade, coisas. foi Ele é novidade. estudado, menino. Gente, fique à vontade, fique à vontade. Sente-se aí. Revolução Jesus é a casa de vocês, queridos. Sejam muito bem-vindos. Exatamente. Galera, como o assunto de hoje é oração, vou começar com você, Jota. Olha. Pra você, o que é oração? Existe uma forma certa de rezar? Olha, eu acho que a oração, algumas orações elas são muito direcionadas na nossa vida, mas eu acredito que a oração é um diálogo mais puro e genuíno assim com Deus, sabe? Então, às vezes tem toda aquela estrutura, todo aquele esquema, mas às vezes também é um diálogo espontâneo, como se conversa com um amigo. Então, acredito também que ela foge um pouco, sai um pouco ali do quadrado, vai muito além de algo só naquela estrutura específica. Exatamente. E existem várias formas de rezar também, né? Com certeza. Assim como na Canção Nova nós temos o nosso jeito de rezar, outros lugares têm o seu jeito de rezar. Cada um pode se adequar com a sua realidade, né? E o Padre Jonas, ele nos ensinou a oração no ritmo da vida, né? A oração, ela precisa estar impregnada na nossa vida em todas as circunstâncias. Não somente quando eu estou na Santa Missa, não somente quando eu estou participando de um momento de adoração ou rezando o Santo Terço. A oração, ela precisa estar no nosso dia a dia. Maria Clara, essa vai para você. Seja muito bem-vinda, Vamos querida. lá. Diante da sua rotina, que é bem cheia de atividades, como é sua vida de oração? Como é a Maria Clara quando ela reza? Olha, vai muito do que o Jota disse, né? Porque eu acho muito difícil hoje em dia eu ter um momento que eu pare e reze. E aí também tendo muito carinho pela Canção Nova e sabendo dos ensinamentos do Monsenhor Jonas, eu acabo tendo essa vida de oração no dia a dia mesmo, né? Transformando a minha rotina em um momento de oração. Como vocês viram, em uma das minhas funções do dia é fazer bolos, doces para custear meu casamento. E eu moro com algumas outras meninas também, né? Por conta da faculdade. E geralmente nesses momentos são momentos assim que eu coloco músicas para rezar e tudo mais. E até uma amiga minha que mora comigo, ela já acostumou. Então para ela também é um momento. E ela já até tipo assim, Legal. nossa, eu gosto quando você faz bolo porque eu consigo rezar com você. Ou seja, a tua oração contagiando quem tá Exatamente. morando com você ali. Olha que Reza legal. e evangeliza. Mas a minha oração costuma ser assim: vir pra Canção Nova, subindo o morro, já rezo o terço. Aproveita a subida e já vai. Tem cada morro que eu chorei Muitos Paulinho, morros. dá muito terço. E nós trabalhamos no centro de evangelização, no estúdio de baixo do centro de evangelização. Então, até chegar lá é uma caminhada, né? Considerável. Então,
dá pra rezar um terço e um pouquinho mais, às vezes. Detalhe, debaixo do palco, né? Que não o pessoal acha que tá embaixo. não. Debaixo do palco. Debaixo Já do tá palco. com uma canção nova, né? Pô, Ele pensando. descobrindo a passagem secreta. Passagem secreta. E o interessante, esses tempos atrás, eu sigo a Maria Clara no Instagram, cara. E aí, foi bacana que esses dias eu vi você fazendo todo o itinerário, né? Maria Clara viajou esses dias pra Roma, né? Foi muito legal. Foi. E ela fez todo um itinerário ali das experiências e tudo mais. Mas vamos falar sobre isso também, porque o Dani também tava junto. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso Muito também. chique. Daniel, você, nosso músico Fontes. Opa. Daniel, como você consegue encaixar a oração no seu dia a dia? E detalhe, como isso mudou a sua vida? Quais são os frutos que você colhe disso? Olha, Rick, é fundamental a oração, porque até dentro da palavra a gente encontra, né? Orar e ação. Então, dentro disso, a gente consegue justamente trazer Deus para a nossa vida. Por exemplo, a gente rezando, né, o terço antes de chegar no estágio, realmente você já entra em outro ambiente quando você chega no estágio rezando, né? Porque a gente faz um trabalho de evangelização. Então a gente precisa estar em constante contato com Deus, porque é Ele que nos envia, é Ele que nos chama e é Ele que nos sustenta na missão. Então isso com certeza muda meu dia, muda a forma como eu trabalho, muda a forma como eu estudo, né? Porque depois do estágio a gente também vai para a faculdade. Então realmente tem que ser uma vida de constante oração. E o que isso mudou na sua vida? Ah, cara, sinceramente, a oração, ela, como eu estava falando, ela sustenta, ela traz base. Muitas das vezes a gente vê tantas coisas na vida, né? Às vezes estresses no trabalho, às vezes correria com prazo na faculdade, mas a oração é aquele, como posso dizer, o mastro central realmente da nossa barca, né? Porque a igreja é a barca da fé, é a barca de Pedro. Então, através da oração, a gente consegue se alicerçar e não deixar com que esses ventos fortes nos balancem. Mas você que tá ligadinho aí, nosso programa tá só começando, tá? Eu quero dizer algo pra você. Por que a gente precisa rezar? Por quê? O que acontece na nossa alma quando a gente reza? Você já parou pra se perguntar isso? Existe uma oração mais forte que a outra? Essas são questões que muitos vão se perguntando aí no dia a dia. E para responder essas perguntas, entre outras, a gente vai receber agora aqui o esposo da Claudinha, gente. Ele que é pai da Manuela, do João Paulo e do Bernardo. Missionário da Canção Nova, estudioso sobre a vida espiritual e também, gente, já fez parte da missão Revolução Jesus, que eu acredito que até hoje bomba no coração dele, a missão Revolução Jesus. E eu vou me levantar para receber aqui no nosso estúdio Jonathan Vieira, queridíssimo, seja muito bem-vindo, irmão. Bem-vindo. Senta aí, Jonathan, fica à vontade. Jota já te passou o mic aí. Irmão, você chegou até a escrever um livro falando sobre a importância da oração, né? Eu vou até pedir que os nossos cinegrafistas dão um foco no livro aqui do Jonathan, porque a capa, ela já traz a imagem, algo muito real que traduz o que é uma vida de oração, que é a construção de um castelo. Né? Então aqui já fica algo muito forte e intuitivo para nós. Mas vamos lá, Jonathan, eu quero fazer umas perguntas para ti, meu irmão. Estamos falando sobre vida de oração. O Jonathan estava bem atento ali nos bastidores, acompanhando o nosso início. E Jonathan, por que a vida de oração ela é, e aqui eu vou frisar, necessária para a nossa vida? Bom, primeiro, é muito bom estar aqui. E como você disse, o Revolução Jesus ainda tem um espaço no meu coração. Ah, que E bom, irmão. estar com vocês falando sobre oração fica ainda melhor. Olha, por quê? A oração é algo que todos os outros animais, todos os outros seres vivos não são capazes de fazer. Quando Deus cria o homem, ali no jardim, no final da tarde, o homem caminhava com Deus e conversava com Deus. É próprio do homem, é natural, né, que ele pratique este gesto sobrenatural, que é a oração. E só o homem é capaz de fazer isso dentre toda a criatura.
Porque Deus deu ao homem essa capacidade e Ele espera do homem isso. E alguns santos até vão dizer, como, por exemplo, Santo Afonso, quem não reza se condena. Forte. Isso é muito forte. E outros vão dizer, quem não reza, como Santa Teresa disse, não se santifica. Então não é só questão de salvação. Santo Afonso tratou o seguinte: se você reza, há uma porta aberta para que você abrace a salvação. Porque Jesus morreu, nos salvou, mas Ele espera que a gente colabore. Agora, quando você abraça a salvação, você pode ainda ser santificado pelo próprio Deus, por meio da oração, ensina Santa Teresa. Então, eu acredito que isso explica muito. É próprio do homem rezar, e esta oração, quando se desenvolve, faz com que o homem abrace a salvação e, mais ainda, com que ele seja transformado, santificado. Muito forte. Muito Show forte. de bola. Jonathan, partindo um pouco a gente também sobre você, né? Você sempre foi uma pessoa de oração desde sempre, ou teve algum momento na sua vida que você se despertou para isso? Que você falou, cara, isso é um modo de vida, isso se encaixa no meu dia a dia, isso é algo para mim. Boa, boa. Bom, eu comecei rezando primeiro porque os meninos queriam me bater na escola. Boa motivação. Eu era Boa, criança boa. ali, e aí sempre tem alguém mais forte que você, né? Então, Entendeu? E aí, cara, de algum modo, o terço, Nossa Senhora, fez parte ali da minha infância. De que, nessas situações de aperto, eu pegava o terço, às vezes colocava no bolso, quando criança mesmo, pré-adolescente, e com medo, mas não podia dizer, não queria dizer que estava com medo, eu ficava ali e às vezes rezava o terço, mas sem saber. Depois eu percebi que além do medo vieram as frustrações. Então, nos momentos de frustração, eu também rezava, comecei. Mas eu não tinha tido meu encontro pessoal com Jesus. Quando eu tive, despertou um desejo muito grande de oração. E ali a coisa deu uma guinada, sabe? Ali eu conheci 5 Pedrinhas, conheci essa Canção Nova depois, aí loucura, né? Aí foi foguete. Porém, eu ainda não tinha encontrado um caminho assim pedagógico da oração. E isso se deu alguns anos atrás, já dentro da Canção Nova. A providência de Deus colocou pessoas no meu caminho, autores no meu caminho, que foram me ajudando. Irmãos mais velhos no carisma, que foram me ajudando a entender, a praticar da maneira correta a oração ritmo da vida, o trabalho santificado. Mas os meios, né, que nós temos. E aí, essa para mim foi o grande diferencial. Foi ali que eu entendi que sem oração não ia ser salvo, sem oração não havia santificação. Sabe, ali teve um sabor diferente. Eu entendo isso como uma segunda conversão que eu tive. Ali eu despertei para a vida espiritual de um modo que até então não tinha despertado. deixa eu ver se eu entendi. Peraí, Rick. Pode continuar. Você associou a tua guinada de oração a uma segunda conversão, é isso mesmo? Você disse que houve uma conversão quando você se voltou para a oração, é isso? Hoje eu sou ruim, mas eu já fui muito pior. Entendeu? Deus. Então assim, Deus fez algo na minha história em um determinado momento, na minha adolescência, que me fez buscar a vocação e dar a vida toda para Deus. Mas dentro da Canção Nova, no dia a dia, com os irmãos, eu tive irmãos que foram assim cirúrgicos em me ajudar em relação a essa questão da vida espiritual. E me ajudaram de tal modo que eu comecei, de fato, que quando a gente se converte, você não começa a ver a realidade de um modo diferente. Parece que está mais colorido, parece que está mais vivo, tem esperança, não é? Eu tive isso lá atrás e eu tive de novo dentro da Canção Nova. Só que com mais maturidade, com mais afinco, entende? Entendi. Então aquilo me fez trabalhar diferente, me fez sair em missão diferente. Me fez, inclusive, mudar a maneira como eu vivia a missão Revolução Jesus na época. Porque foi bem nessa transição, foi bem quando eu estava... Quando eu vivi tudo isso, foi bem no finalzinho ali da minha missão da Revolução Jesus. Então, as coisas até meio que se Interessante. Bacana. caminharam juntas. É interessante, Jonas, você trazer essa realidade desses dois tempos da sua vida, porque como o tema de hoje é oração ao ritmo da vida, algo que o padre nos motiva muito, nos ensina, a gente corre o risco às vezes de ver uma oração desordenada.
né, de rezar por rezar, ou às vezes até de saturar o nosso dia com práticas de oração, colocando várias coisas, achando que o mais é qualidade, sendo que na verdade a gente não dá um valor e sentido para aquilo que a gente faz aos poucos, né? Verdade. Por exemplo, um texto que você estava rezando aos poucos, sem entender por completo a dimensão daquilo, uma vez que você viveu essa experiência com Deus e essa segunda conversão, tomou um sentido diferente, né? Então é interessante nós entendermos isso e você de casa entender isso. Oração Ritmo da Vida não é saturar o seu dia com várias práticas, com vários sosários, com vários textos, não. É você entender o teu ritmo, entender o que Deus pede de você e aos poucos, como gotinhas, e colocando ao longo do teu dia aquilo que Deus pede de você de forma particular. Isso leva um tempo pra gente poder entender, certeza, porque com até hoje a gente tá certeza. correndo pra ver qual é o ritmo nosso, né? Mas Deus, ele vai se revelando e vai mostrando o que ele quer de você de forma particular. Muito bom. Revolução Jesus é o seguinte, eu vou pedir que o Daniel toque o refrãozinho dessa música de novo. Nós vamos rapidinho pro intervalo, porque é o seguinte, nós vamos falar muito ainda sobre isso, sobre oração e o quanto a oração ela é necessária na nossa vida, tá certo? Nós vamos partilhar bastante aqui ainda. Vamos um breve intervalo, vai lá, toma água rapidinho, vai no banheiro e volta, porque nós vamos falar muito sobre oração e o seu coração precisa da partilha que a gente vai fazer aqui, tá certo? Que Deus abençoe, vamos de música, daqui a pouquinho a gente volta. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Voltamos, Revolução Jesus, e a vibe de hoje é oração ao ritmo da vida. Como está a sua vida de oração? Como é a sua vida de oração? Quais os embates, os dilemas, as lutas que você vive? Você está rezando, irmão? Irmã, você está rezando, querida? Fala para mim. Estamos falando sobre isso aqui no Revolução Jesus de hoje, a sua vida de oração, tá bom? E vamos partilhar agora muito específico. Nós vamos ter um momento do quiz. O quiz onde nós vamos fazer aos nossos convidados perguntas do dia a dia. Você vai se encaixar muito nas perguntas que a gente vai fazer aqui, tá certo? Eles vão mostrar as plaquinhas, eu vou pedir que os nossos câmeras mostrem aqui na mão dos nossos convidados as plaquinhas, tá certo? Eles vão interagir com o joinha positivo, se eles concordarem, se for verdade a afirmação que a gente vai trazer, e o joinha negativo, se for mito, se não for verdade, se eles discordarem da nossa partilha aqui, tá certo? E depois o Jonathan vai trazer um comentário sobre essa realidade, esse dilema que a gente está partilhando, e o Rick vai dividir com a galera aqui um pouquinho sobre isso, tá certo? Eu vou me levantar porque eu vou lá para trás do nosso painel. Cinegrafista, me acompanhe, por favor. Vamos começar então o nosso quiz. Oração ao ritmo da vida. Eu vou ficar até pro lado de cá que vai ficar melhor para o nosso câmera centralizar. Primeira pergunta, gente, olha só. A distração durante a oração é um sinal de que a sua oração não valeu, tornando-a ineficaz perante Deus? Atenção, meus convidados. No já, vocês vão falar se é verdade ou mito, se vocês concordam ou discordam com isso, tá bom? A distração durante a oração é um sinal de que sua oração não valeu, tornando-a ineficaz perante Deus? Valendo! Atenção, atenção, segura um pouquinho. Unânime ali na mão dos nossos convidados. E aí, Jonathan? Olha, o pessoal tá estudado aí, ó. A gente tava brincando aqui nos bastidores. A gente ia colar um do outro. É o seguinte, a distração durante a oração, ela pode acontecer, Certo. certo? Muitas vezes as pessoas associam isso ao próprio mal, ao demônio e tudo mais. Bom, até acontece, né? Aconteceu com o Padre Pio. Mas, resta a pergunta, você é Padre Pio? Eu não Tô estou longe. no nível Tá do Padre longe, Pio, longe. não é? Normalmente, a distração vem quando falta uma preparação remota, que é essa preparação à distância, e uma preparação próxima, que é a preparação ali na hora.
Por exemplo, eu vivo uma vida muito agitado, cheio de rede social, tô toda hora aqui, ó, só passando aqui no meu feed, tô brigando o dia inteiro, chego fervendo e tento rezar. Não funciona, né? Não é assim, você não vira uma chave. A alma é a mesma, o ser é o mesmo, você está agitado, você está distraído naturalmente na sua rede social, vendo feed ali um atrás do outro, isso te dificulta, a sua atenção fica lesada, você vai ser distraído, o seu imaginário está poluído, certo? Então é preciso fazer uma preparação remota, que é essa preparação à distância. Sua vida precisa favorecer a oração. Legal. Você precisa ser virtuoso, entende? Para que você consiga rezar bem. Isso caminha muito junto, virtude e oração. Essa preparação remota se dá pela vida virtuosa. E a preparação próxima. Pô, eu vou rezar. Entrei. Eu não vou ficar com meu celular aqui, né, no vibrador, na minha frente. Ou, se eu vou pegar meu celular para rezar, ler uma Bíblia que esteja ali no aplicativo ou alguma coisa, então é melhor ficar sem internet. Desliga os dados, você favorece para que você não se distraia. Se você deixar aquilo ligado, se você for para um lugar barulhento, alguém toda hora passando, você vai se distrair. Essa preparação próxima. Então, melhor local, boa postura. Não vai rezar deitado. Tem gente que, né, chega já se esparrama, vai dormir. Vou me prostrar aqui, ó. Entendeu? Aí fica difícil. Uma coisa é você se prostrar por força, né, do espírito da oração. Outra coisa é você já chegar se esparramando. Aí não dá, né? Então essa preparação próxima, essa postura na hora da oração é fundamental para que a distração ela não aconteça. E muitas vezes nessa luta que você tem, você se distrai ainda. E ainda é oração. Ainda é oração. Essa luta é própria da oração. Um combate. Combate é próprio. Combate consigo mesmo, combate com o mal e combate com o mundo, que às vezes tenta te distrair. Então a distração ela vai caminhar junto. E o natural é que, ao longo do progresso espiritual, essa distração diminua. Muitas vezes ela está latente porque você está numa vida de pecado. E a sua oração fica muito comprometida. Então, assim, tenta corrigir a vida ali para que a sua oração, que pode estar acontecendo, ela seja mais frutuosa. Esse é o ponto. Tem que ter fruto, tem que ter sabor, e tem que ter um fruto doce, não é azedo. Exatamente. Rodrigão, aproveitando aqui, eu sei que o Jota, ele é dos Jovens Sarados ali, tá com o Padre de Mills, com a galera. Jota, eu sei que nos Jovens Sarados tem as 5 pedrinhas que vocês seguem e tudo mais. Em alguma delas, você percebe que você tem essa dificuldade de distração, seja no texto, na adoração, no estudo bíblico? Olha, tem 2 coisas na minha vida que é uma batalha espiritual fortíssima, meu menino. É para rezar o texto e a adoração. Porque eu ficava assim, Senhor, eu tô aqui diante de Ti, mas vem tanta coisa na minha cabeça. Às vezes estou pensando na morte da bezerra, assim, dentro de Jesus, na adoração. E por que eu estou assim? Agora tem uma coisa que é muito forte, e isso que eu aprendi também recentemente, que eu até compartilhei um vídeo nas minhas redes sociais. Às vezes quando eu estou rezando texto, vem muita coisa assim, que aconteceu na minha vida, ou situações da minha família, e eu aprendi a se utilizar dessas distrações como intenção no meu texto. Eu disse, já que está aqui agora, eu vou rezar por isso. Porque às vezes vai distraindo, você vai imergindo naquele pensamento, naquele problema, aí o seu texto vai tomando outro rumo. Você vai rezando a Ave Maria ali no automático, mas não dá um sentido para ela. Então eu aprendi a colocar sentido com a intenção, com aquilo que vem na minha mente. Então que às vezes é um problema, às vezes uma pessoa que eu lembro, digo, então esse mistério, essa Ave Maria vai ser por essa pessoa. Mas às vezes é uma batalha espiritual fortíssima para rezar. Difícil. Bom. Tem uma coisa que ajuda muito, é você não ter pressa com as palavras, sabe? Vai rezar uma Ave Maria, reza cada palavra da maneira correta, pronuncia a palavra pausadamente. Você está andando muito rápido, anda um pouco mais devagar. Às vezes a pessoa está rezando o texto e andando, né? Se ela anda muito rápido, a oração normalmente é no ritmo da caminhada, né? Então é o seguinte, reza mais devagar, tenta se fixar na palavra por palavra, porque isso ajuda a atenção. Boa, boa. Vamos para a próxima. Tem mais perguntas, gente, tem mais perguntas. Olha só. Para que a oração seja verdadeira e produza frutos, o mais importante é estar inteiro quando rezo, colocando de fato meu coração em Deus, não importando se estou no trânsito, na faculdade ou na capela. E aí, queridos? Vamos lá, plaquinha, 1, 2, 3, já! Opa! Galera,
Eu não pesquei não dessa vez. Fiquei até nervoso. Eu olhei. Essa eu vi. E aí, Jonathan? Olha, é por aí mesmo. Esse estar inteiro é justamente toda a sua atenção estar direcionada Falávamos sobre isso. para a atenção, para a oração, desculpa. Então, você faz um movimento interior, não é um gesto mecânico, porque a gente já sabe de cor as orações, e até mesmo se a gente for rezar espontaneamente, como nós rezamos com frequência, somos carismáticos e tudo mais, então também se torna natural você ficar no mecânico, não pode fazer isso. Então é o seguinte, estar inteiro é fundamental. Estar inteiro no metrô, enquanto reza, estar inteiro na capela, enquanto lava a louça, enquanto está resolvendo algum problema. Se colocar na presença de Deus, isso é... E aí eu volto, só o homem, o ser humano é capaz de fazer isso. Estar em uma atividade ali e se voltar para Deus. Os cachorros também comem, não é? Outros animais dormem, se reproduzem. Mas enquanto nós fazemos tudo isso, nós podemos rezar ao ritmo da vida. Boa, muito boa. Entendeu? Algo que Deus deu pra nós. Exato. Interessante, muito Exatamente. Nossa alma. Maria, você que nós sabemos que tem uma vida muito agitada, você consegue se colocar inteira quando você reza, quando você está rezando aquele texto, quando fazendo adoração e suas outras práticas de oração? Então, eu preciso fazer exatamente o que ele falou. Porque a minha rotina é bem corrida, né? Aí, por exemplo, chego 10h30 da noite, pós-faculdade, pós-estágio, pós muitas coisas. Cansada. Pós tudo que vocês imaginarem. E aí é aquilo, tenho que tomar um banho, tenho que tirar a mente daquilo, dessa agitação toda, entrar no quarto. E é muito difícil, gente, porque eu moro com 4 meninas. E aí todo mundo fica o dia inteiro fora e quando chega quer conversar. Então, às vezes, todo mundo tem que se trancar mesmo. Mas mulher nem gosta de conversar. Então. E aí é isso. Ter o momento, mas ter muito a disciplina, né? Porque se eu não tivesse isso comigo, né? Se eu não seguir, por exemplo, gosto muito do São José Maria Escrivá. Ele tem até uma foto dele no meu quarto, pra sempre que eu não quiser rezar, eu olhar pra ele e ele tá assim, bora minha filha. A questão do minuto heróico, né? Tipo, Exatamente. Você fala, é agora, minuto heróico, virtude da ordem. Então, eu acho que eu consigo. Eu consigo Legal. me deixar inteira. Fica a dica aí, hein, galera, que tá em casa, hein? Vocês estão pegando aí as dicas muito boas. E eu vou agora para nossa próxima pergunta, que é o seguinte, ó. Uma oração sincera e breve, como uma jaculatória ou um pedido rápido, feita no meio do trabalho, tem o mesmo valor espiritual do que 1 hora de meditação profunda? Entenderam, convidados, a pergunta? Vamos lá, então, no já. 1, 2, 3, já! Unânimes. Vocês têm algum sinal que vocês estão combinando para todos? Pensaram que eu ia errar, viu? Pensaram que eu ia errar essa. Eu vi. Todo mundo olhou pra minha plaquinha, eu vi. E aí, Jonathan? Olha, isso é uma pegadinha, tá? Porque não dá pra dizer que é um joinha pra cima, não. Por quê? Porque a meditação é profunda. E se você estende a intensidade da oração em relação à questão afetiva mesmo, a se colocar na presença de Deus, então você está considerando que isso é a meditação profunda. Agora, aquela oração sincera, a jaculatória, tem o seu valor. Houve oração tanto em um como no outro. Contudo, na meditação, Deus vai falar ao seu coração e vai ordenar você. Então, na meditação, você já está tratando de um 2º grau de oração. Enquanto na jaculatória, enquanto na oração sincera ali que foi citada no início, você está na oração vocal, que tem o seu valor, que Deus está te escutando e tudo mais, na meditação profunda você está no 2º grau de oração. Você já está aqui, ó, uma amizade mais estreita com Deus. Interessante. Então você já pega a palavra de Deus e você já pega aquele versículo, aquela ordem, leva para a sua vida. Isso vai fazer com que você tenha mais jaculatória, mais oração abastecer sua sincera. vida de oração. Exatamente. É esse momento reservado aqui, que é esse esforço que você faz, mesmo numa casa com mais 4 meninas, e tudo, não é? De ter um momento com Deus que faz com que nos breves momentos durante o dia você tenha mais intensidade. Então, é uma pegadinha isso aí. Se fosse uma meditação qualquer, se fosse só, eu só fiquei ali diante da Bíblia, mas não rezei. Mas eu fiquei 1 hora. Sim. Entendeu? Eu fiquei 1 hora me distraindo na capela, mas eu fiquei 1 hora. Aí a jaculatória teria mais valor. Agora, se você meditou de fato, se você adorou de fato,
essa intensidade de amor conta, porque o amor tem gradação. Uns amam um pouco, outros amam mais, e aí que se dá a santidade. A santidade é aquele que chega na perfeição da caridade. Então, aquele que chega na perfeição da caridade gasta mais tempo com Deus. Com Deus, veja, não é pedindo, não, é com Deus. Só o fato de estar com Ele. Então, as duas foram oração, mas quem amou mais? O segundo, quem meditou profundamente. Profundíssimo. Muito Daniel, Pá. falando dessa questão, qual é a ejaculatória que você costuma usar durante seu dia e por quê? Rapaz, comumente eu uso Maria passar na frente, né? Por quê? Porque, meu irmão, é quando o bicho tá pegando, entendeu? É quando realmente não tem pra onde correr. É eu e o problema ali, né? Seja no estágio, seja pra fazer alguma coisa em casa, até mesmo ou um problema de logística, rapaz. Perdão. Maria passa na frente. Maria passa na frente, olha aí, tá Passou. vendo? Tá vendo? Então, ou eu faço realmente uma própria, assim, uma espontânea. Senhor, vem comigo nesse momento, porque tá difícil. Preciso focar aqui, né? Você fala, É isso mesmo. exatamente, você falava sobre a nossa mente estar muito dispersa, né? Então, é justamente para focar ali no problema, resolver da melhor forma e também saber o que Deus quer daquela situação, né? Então, Maria passa na frente, independente do que aconteça. Amém. Muito bom. Vamos lá, próxima. Tem mais. Rezar mesmo sem ter vontade ou sem sentir nada de especial faz parte do caminho cristão e é um ato de fé e amor a Deus. É uma afirmação então, hein, convidados? Vamos lá? 1, 2, 3, já! Isso aí, ó, pessoal. Essa até eu quero votar também, ó. Pronto, o Rick participou dessa também. Pronto. É isso aí. Comumente nós associamos o termo vontade, né, com a nossa vontade, mas na verdade é um desejo, né? Então, vontade aí é rezar sem ter desejo. Nem sempre a gente está com desejo de rezar. Mas aí entra a vontade verdadeira, a vontade que a filosofia define como a faculdade da alma. Que é essa potência que a alma tem de abraçar o bem, de buscar o bem. Então, eu enxergo aquilo como um bem, estar com Deus, e eu dobro o meu desejo, submeto a minha vontade para estar com Deus e para rezar. E entendo que isso é um caminho cristão, que eu rezo quando eu quero e quando eu não quero, quando eu desejo e quando eu não desejo. E que eu sempre preciso de rezar. E que o dia que eu acordo e falo assim, hoje eu tô santão. Hoje Hoje tô inabalável. é o dia que você cai. Então, tem que rezar todo dia. É uma exortação bíblica, né? Orar e vigiar. Orar e vigiar é uma Jesus fazia isso, cara. Então, é um negócio assim, reza, bicho. Só reza. E reza não, só não, né? Mas reza. Você precisa rezar. Pronto. E a partir daí, faça as coisas que você tem que fazer, mas não deixe de rezar. Jota, alguma vez você já viu isso na sua história de ir rezar sem vontade, mas ir por amor? E como foi pra você viver isso? Olha, muitas vezes, e hoje lá na minha rotina, na minha vida hoje, aqui em Cachoeira Paulista, eu moro com mais 5 homens. A Maria Clara mora com Não, são umas 4 4 mulheres, 5 Eu moro com 5 homens. E nós temos uma rotina de oração, onde nós abraçamos a liturgia das horas. Onde a cada momento ali do nosso dia, a gente entrega ele para Jesus. Então, ao acordar, nós rezamos as laudes. Antes do almoço, nós rezamos a hora média. Depois do café da tarde, nós rezamos as vésperas. E quando nós vamos dormir, rezamos as completas. Então, é um constante entregar a Deus aquele nosso dia, aquele momento do nosso dia. E olha, tem dia que eu acordo assim, eu só queria não acordar, queria ficar só dormindo, mas eu tenho que acordar, tenho que fazer aquele gesto. E eu vejo o quanto me salva diariamente. Porque às vezes é num dia que você está desprovido ali de vontade, que quando você vai rezar, o Senhor fala com você na oração. E são orações preparadas, prontas, né? A liturgia das horas já está tudo ali. Você fala, reza aqueles salmos, tem o canto evangélico, mas ali o Senhor fala também. E tem um testemunho assim que eu falo também, nos dias que eu não queria rezar o texto. Que olha, nas redes sociais eu posso postar lá que estou rezando, mas tem dia que é uma luta. E cara, é menos de 15 minutos. E naqueles dias que eu não queria rezar o texto, eu disse, Senhor, eu vou rezar porque eu escolho você hoje. Eu não vou escolher minha vontade. Eu vou escolher te amar hoje no meu texto. Mas é uma luta assim diária, mas eu vejo que
a obediência e a busca de uma constância também me faz me manter firme, assim, nessa busca de intimidade com Deus no meu dia. Maria. 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 Pra você, como que é isso? Porque a gente sabe que na nossa vida corrida, muitas vezes passamos por várias coisas desapercebidos sem enxergar Deus. Como é pra você santificar as ações do seu dia e dar sentido pra isso? Não ser apenas um dia cheio de atividades, mas um dia no qual você enxerga Deus naquilo que você faz. Eu acho não, né? É como ele falou. Precisa sim de um tempo. E geralmente esse tempo que eu tenho é pós tudo, né? Pós faculdade, pós tudo que eu já vivi, porque eu consigo escrever. Quando eu escrevo, eu consigo ver os sinais de Deus. E aí eu consigo. Meu sogro, missionário daqui também, ele sempre falou muito pra mim sobre que Deus fala nos fatos. E é justamente isso, Deus fala nos fatos, então eu consigo ver ao longo do dia, como ele também falou, só que de outras formas, que as coisas estão acontecendo conforme elas precisam, conforme Deus quer, e eu percebo esses sinais por esse momento que eu tive. Então eu consigo parar, analisar, colocar para fora tudo que eu estou sentindo, tudo que eu vivi, enxergar Deus, fazer um momento de estudo bíblico, terço, enfim. E ao longo do dia, no outro dia, eu consigo perceber esses sinais. Bacana. Então, tipo assim, tudo faz sentido. E eu acho bacana também que é importante nós termos a nossa vida de oração para que o outro também tenha a dele, né? No meu caso, eu sou noiva. Às vezes eu não posso cobrar do meu noivo uma vida de oração ou até a nossa vida de oração se eu não tenho a minha. Então, isso também influencia muito, porque antes de eu querer ter uma vida de oração com ele, eu preciso manter a minha inteira. Interessante que você falou que o seu momento é à noite, né? Mas cada um tem seu momento. Tem pessoas que de manhã fluem melhor, conseguem meditar melhor, rezar melhor. Pessoas que durante o meio-dia ali conseguem ter um intervalo maior de tempo para rezar. Então, cada um vai se adequando com a sua realidade, né? Muito bom. Carpa, uma coisa que é interessante também dizer, principalmente para nós leigos, algo muito precioso que a gente pode oferecer a Deus é o nosso tempo. Então, quando você reserva um tempo para estar com Deus, você faz isso com profundidade, com amor, você está dando o seu melhor ali, você está dando o filé mignon para Deus. Dar tempo às pessoas, em especial a Deus, é muito caro. É muito caro, e ainda mais para um homem moderno. É muito caro, entendeu? Todo mundo está correndo desesperado porque não tem tempo. E aí quando você reserva um tempo, você para no seu dia e fala assim, eu vou rezar a liturgia das horas. Você está dando tempo para Deus. Aquilo tem um valor ao coração Tem um valor de e Deus. tem um efeito em minha alma. Muito bom, muito bom. Olha só, gente, ó, chegamos à última pergunta do nosso quiz. É a última, é a saideira do nosso quiz de hoje. Então preparem as plaquinhas aí, meus convidados, porque olha só. É impossível ter uma vida de oração profunda e constante e, ao mesmo tempo, estar ativo nas redes sociais, usando internet e mídias digitais para evangelizar ou se comunicar. Essa é polêmica, hein? Vou repetir a pergunta, queridos. É impossível ter vida de oração profunda e constante e, ao mesmo tempo, estar ativo nas redes sociais, usando internet e mídias digitais para evangelizar ou se comunicar? O que vocês acham dessa afirmação? 1, 2, 3, já! Olha, todos acharam que não concordaram com a afirmação. E aí, senhor Jonathan? Olha, realmente é possível você evangelizar, estar nas mídias e ter uma intimidade com Deus. O problema é que muita gente não consegue. E tenta fazer as duas coisas e não faz nenhuma delas. Sim. E ali, quando você não tem uma intimidade com Deus e tenta evangelizar, você é um vaso vazio, não é? Que não comunica muita coisa ou nada. Ou até o contrário do que seria o evangelho. Quando você tem intimidade com Deus, muitas vezes você percebe que você tem que dar uma diminuída na rede social. E aí quando você entra nela, você entra para pescar. Você entra para evangelizar. Você não entra ali para ficar só aproveitando a rede social e tal, mas não é efetivo na sua pescaria. Pescar almas, tem que estar ali para isso. Ok, posso entrar para outra coisa? Posso. Mas isso vai ter um efeito colateral também. Então é uma coisa que tem que ter muito discernimento. Dá para estar? Sim. É para você? Você vai ter que discernir isso. Você vai ter que ter um bom diretor espiritual,
vai ter que pegar como modelo alguns evangelizadores, por exemplo, Padre Paulo Ricardo, é um evangelizador, está nas mídias. Frei Gilson, evangelizador, está nas mídias. Você acha que eu vou falar esses caras, não vou falar, mas eu vou falar com todo respeito, mas não vou falar. Que essas pessoas, que essas figuras públicas, elas estão a todo momento com seu celular ali, vendo feed, rolando feed? Não. Ele produz um conteúdo, ele evangeliza, talvez, vez ou outra, ele possa entrar, conferir. Ah, beleza, depois ele deixa o celular e ele vai fazer outra coisa. Ele vai ter o momento dele. Entendeu? Não só de oração, mas vai fazer as outras atividades. Então, quanto que a rede social ocupa do seu tempo? Hoje é possível ver pelo celular. Então, realmente, o pessoal acertou em relação a isso, né? Mas tem que ter muito discernimento. Sim. Tem que ter muito discernimento para você não não se perder. A verdade é essa. Dá cada coisa o tempo devido, né? Daniel, você que trabalha com comunicação, o que você tem a dizer sobre isso, né? Porque você hoje, né, trabalha diretamente com a comunicação lá no Anuncia-me. Como você vê essa realidade? Bom, como jovem até mesmo, né, eu também faço parte do grupo The Point, que é Verdade. um perfil aqui da comunidade Canção Nova que é sobre evangelização. Então, acho que não é impossível, por quê? Porque na nossa concepção, a gente ora para se preencher de Deus. E na rede social, a gente mostra o que a gente é. Então, se a gente está preenchido de Deus, na rede social a gente vai transbordar Deus. Então, dessa forma, justamente, a gente vai buscar almas, vai pescar almas diante daquilo que a gente busca diariamente. Então, por isso que eu acho que não é impossível. Boa, boa. Gente, é o seguinte, eu vou entrar aqui no cenário, eu vou tomar esse livro nas mãos aqui. Eu quero encerrar o nosso bloco, o segundo bloco, com esse livro do Jonathan, Mãos à Obra, Guia Prático para a Vida de Oração. Eu vou entregar nas mãos do autor para ele dizer para nós por que você deve adquirir esse livro, justamente para te ajudar na tua vida espiritual. Eu particularmente li o livro do Jonathan, eu cheguei a partilhar com ele coisas que me marcou muito sobre esse livro, mas o que ficou muito forte para mim é que a vida de oração ela é uma construção. Ela é uma construção que precisa ser edificada. E esse livro vai trazer essa ideia para você, tá bom? Vou entregar os livros na mão do autor. E, Jonathan, sugere esse livro pra gente aí, cara. Bom, esse livro aqui, ele nasce de uma inquietação em ensinar as pessoas um caminho de oração. Então, aqui é um manual, é um livro simples, não é um livro para um doutor em espiritualidade ler. Pelo contrário, eu peguei o que esses doutores disseram e traduzi para que jovem ou qualquer pessoa de boa vontade que queira rezar, aprender ali o beabá da oração, uma oração vocal, uma oração de meditação, a questão da distração, como ter mais atenção, uma vida virtuosa. Esse livro vai te ensinar, vai te ajudar. Então, você pode adquiri-lo, né, nas nossas lojas, tanto a loja física como também a loja virtual. É o Mãos à Obra, Guia Prático para a Vida de Oração. Ele é prático, ele tem exercícios, ele tem o que você precisa fazer de fato para que... E assim, não é porque tem que fazer porque o Jonathan está dizendo que é para fazer. Não, é porque o São Francisco de Sales ensina, um Tanqueray ensina, Royal Marin ensina, o próprio Padre Jonas, né? Sim. Então, a última parte do livro é sobre o método da Bíblia no meu dia a dia. As duas partes do método, a primeira parte e a segunda. Então é uma transição entre oração de meditação e afetiva. Talvez você nem saiba o que é isso. Esse livro vai te ajudar não só a saber, mas a experienciar. Experimentar. Essa é a palavra. Boa. Experimentar o que Deus tem reservado para você. loja.cançãonova.com, queridos. loja.cançãonova.com, acessa lá. Se você não conseguir acessar, liga a operadora 12 3186 2600, tá bom? Adquira esse livro, dá de presente para as pessoas que você gosta. Por que não? Você catequista, compra, leva lá para os seus catequizandos, faz uma rodada de vida de oração lá com a galera. Vai ser top, tá bom? Rick, temos terceiro bloco ainda, meu irmão. O terceiro bloco vai bombar, né? Vamos botar tudo aquilo que a gente falou na prática, que é a oração, né? É a oração. Queridos,
nós voltamos para o terceiro bloco e nós vamos, como o Rick disse, praticar aquilo que a gente partilhou. Vamos, mãos à obra. Vamos rezar aqui no Revolução Jesus. Já voltamos. Então sopra sobre a minha vida teu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra sobre a minha vida teu sopro de vida, Espírito de Deus. Senhor, é isso que nós pedimos. Estamos aqui reunidos em Teu nome e clamamos, sopra sobre nós. Sopra, Senhor, o Espírito da vida sobrenatural, sobre nós e sobre aqueles que nos assistem. Vem, Espírito Santo, nós queremos ser homens e mulheres de intimidade com Deus, que escutam a Deus e que caminham no jardim e conversam com Deus, que adentram no Santo dos Santos, que adoram o Senhor e que seguem a sua vontade, que praticam a sua palavra. Vem sobre nós, Senhor. Infunde em nossa alma um espírito de oração, um espírito de sede de oração, de escutar a Tua palavra, de falar contigo, de se relacionar contigo. Senhor, destampa os ouvidos. Destampa, Senhor, os ouvidos para te escutar. Retira as escamas dos olhos para te ver. Solta a língua, Senhor, para que nós nos comuniquemos contigo. Queremos falar contigo. Queremos te tocar, Senhor. Queremos te abraçar e seguir o Senhor. É isso que nós pedimos neste momento, a intimidade contigo, sermos mais íntimos contigo. Você que nos acompanha, peça isso agora a Deus, que Ele sopre o Espírito Santo sobre você e te dê a graça da intimidade, da vida sobrenatural, do amor profundo, de alguém que dedica tempo a Deus. Alguém que gasta tempo, que investe tempo para estar com Deus, que se esforça em todos os momentos para se dirigir ao Senhor, para pensar em Deus, para fazer as coisas por Deus, por amor a Deus. Peça essa graça. Se você ainda não tem essa inclinação dentro de você de querer estar com Deus, ou se você está desanimado, já teve isso antes, esse ânimo, mas agora está desanimado, peça a Deus: Senhor, eu quero a graça da oração, eu quero a graça de ser um homem de oração, uma mulher de oração, um jovem que arde na adoração. Vem Espírito Santo, molda no Senhor homens e mulheres jovens de oração, que procuram te amar, que colocam intensidade, seja numa jaculatória, seja numa meditação, seja na prática de rezar o terço ou de participar da missa, que tudo faz por amor ao Senhor, com atenção, com piedade. Infunde, Senhor, esse espírito de oração em nós, em todos nós. Eu quero pedir, Senhor, a todos os corações que estão aqui conosco, eu quero pedir, Senhor, a graça do dom da fé, o dom da oração. Aqueles, Senhor Jesus, que já desanimaram por algum motivo, que por alguma circunstância, Jesus, desanimaram da vida de oração. Talvez você que está nos acompanhando, você se frustrou na sua caminhada com Deus,
ou você se decepcionou com alguém e isso feriu diretamente a tua vida de oração, eu quero pedir a unção do Espírito Santo a curar o teu coração de tudo aquilo que tem impedido você a criar com Deus esse relacionamento através da tua vida de oração. Eu peço, Senhor Jesus, pela graça do teu Espírito Santo, visite os corações que aqui estão, os corações que terão acesso a essa oração, e eu peço, Senhor, que esses corações sejam profundamente tocados pela graça do teu Espírito Santo, a trazer ânimo, disposição e um desejo profundo de estabelecer com Deus uma vida de oração. Dá-nos essa graça, Espírito Santo. Nessa hora, Senhor, sobre aqueles que estão afundados na tibieza, aqueles que não têm mais força nem ânimo, aqueles que não têm mais nem motivação para rezar, Sim, Jesus. aqueles que já se lançaram mão de outras coisas que não são mais a oração, aqueles que não têm mais esperança, aqueles que por não verem gosto na oração, deixam de lado aquilo que o Senhor os chama a viver. Eu peço nessa hora, Senhor, pelos corações tíbios. Vem nessa hora reinflamar os corações. Vem nessa hora, Senhor, reinflamar cada um de nós. Vem nessa hora, Senhor, derramar o Teu Espírito Santo. Sabemos que nós não conseguimos rezar como convém, nós não sabemos pedir como convém, nós não sabemos orar como convém sem o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso derrama o Teu Espírito Santo para que a partir de hoje, todos aqueles que nos assistem, que eles possam ser tomados por um fervor interior, por uma graça interior, por um espírito de ousadia, por uma parresia espiritual, não só externa, mas interna, que os leve a ter um relacionamento profundo com o Senhor, seja na palavra, seja na adoração, seja no dia a dia. Nós te pedimos, Senhor, derrama sobre nós o mesmo espírito que habitava no Padre Jonas, para que possamos ser ousados na oração, ousados na busca das práticas espirituais, ousados no ritmo da vida, ousados por buscar o Senhor aonde quer que o Senhor esteja. Senhor Jesus, ainda te peço uma graça especial sobre a vida de todos os jovens que assistem a esse programa agora, Senhor. Para que, Senhor, com essa graça especial, esse derramamento extraordinário do Teu Santo Espírito, o Senhor possa preencher todas as lacunas de uma juventude que busca felicidade em lugares vazios. Um vazio da juventude que é do tamanho de Deus, onde eles só acharão a verdadeira felicidade em Ti, Jesus. Então, a partir desse programa, Senhor, incomoda o coração dessa juventude, incomoda o coração desse jovem, Senhor, que está assistindo agora, que busca sentido e que busca felicidade, Senhor. Incomoda o coração dele, Jesus, para que ele busque a Ti cada vez mais, numa vida de intimidade, numa vida de proximidade contigo através da oração. Eu te peço, Senhor, essa graça extraordinária, Senhor, pelas almas jovens, Jesus. Alcança, Senhor, essas almas que buscam em tantos outros lugares aquilo que eles só acharão em Ti, Jesus. Aquilo que eles só acharão em Ti, Jesus. Que através dessa canção nós possamos selar, pela graça do Espírito Santo, toda essa graça que nós vivemos aqui no nosso programa hoje. Deus, Ele foi concreto conosco, Ele foi concreto com você, a falar conosco, a colocar luz, talvez em áreas que estavam escuras. Meu irmão e minha irmã, Deus está fazendo para nós um chamado à vida de oração, ao chamado de nós estabelecemos esse relacionamento com Deus através da vida de oração. Por isso cantemos, meus irmãos, e através dessa canção, que você seja visitado pela graça do Espírito Santo. Eu já vou agradecendo, meus irmãos. Obrigado, irmãos, por tudo aquilo que nós vivemos aqui. Obrigado. Revolução Jesus é a casa de vocês. E nós vamos encerrando com essa forte provocação de Deus, a necessidade de uma vida de oração.
Cantemos, irmãos. Então sopra sobre a minha vida teu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra sobre a minha vida teu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra sobre a nossa vida. Então sopra sobre a minha vida teu sopro de vida, Espírito